Nós podemos escolher as nossas dificuldades. Eu estava pensando sobre um assunto e eu li algumas frases aí, e lendo alguns livros. A gente pode escolher as nossas dificuldades. Vamos dar um exemplo. É difícil enfrentar um câncer? É, claro que é. Mas se a pessoa antes de ter o câncer escolher prevenir ele, é difícil prevenir um câncer? É só abrir mão de muitas coisas que causam o câncer. O que causa o câncer, por exemplo? A maioria dos cânceres são causados principalmente por problemas emocionais, falta de perdão, ingratidão, estresse. Isso causa câncer. O que causa câncer? Alimentos industrializados, tipo salsicha, frituras, óleo vegetal, refrigerante. Isso tudo causa câncer. Então, quando a gente começa a consumir esse tipo de alimento, a gente está escolhendo a dificuldade de enfrentar o câncer. Só um exemplo. O cigarro causa câncer. A pessoa deixar de fumar é difícil? É. Mas o que é mais difícil, deixar de fumar ou enfrentar o câncer? O que é mais difícil, deixar o refrigerante, as frituras, as salsichas e mortadelas, os embutidos? O que é mais difícil, deixar isso ou enfrentar a consequência? O que é mais difícil, por exemplo, a pessoa fazer exercício físico, frequentemente fazer caminhada, ter um exercício físico no mínimo 2, 3 vezes por semana, ou simplesmente a pessoa começar a ficar com dores muscular, dor nas juntas, cansaço, problemas do coração? O que é mais difícil? Nós podemos escolher a dificuldade. Quando a gente não escolhe uma, por preguiça, por zona de conforto, às vezes por vaidade, às vezes por gulodice, quando a gente não escolhe essa, a gente está escolhendo a outra. É difícil criar o hábito da leitura? Claro que é difícil. Mas quem não tem o hábito da leitura, vê como é que é a saúde da pessoa, emocional, para enfrentar as circunstâncias da vida. Às vezes a pessoa é ansiosa, desanima, reclama, critica. No momento que a pessoa começa a ler, estudar, pesquisar mais sobre as coisas, é difícil? Sim, é difícil. Mas compensação, ela vai ter uma vida mais equilibrada. Vai ter dificuldade? Sim. Ela vai ter dificuldade financeira, vai ter dificuldade de relacionamento? Sim. Mas ela vai enfrentar com mais naturalidade, porque ela tem a mente mais treinada para enfrentar a dificuldade. Então nós podemos escolher as nossas dificuldades. De qualquer maneira, nós vamos estar sempre escolhendo. Um preguiçoso está escolhendo a dificuldade de enfrentar a consequência da preguiça. A pessoa que reclama, critica, julga, fica murmurando, sempre culpando os outros, ela está fazendo uma escolha de uma dificuldade que ela vai ter que enfrentar. Tudo é questão de escolha. Nós podemos escolher as nossas dificuldades. O que acontece? Qual é que é o efeito colateral disso? A maioria das pessoas, elas escolhem a facilidade e depois não pode mais escolher a dificuldade. Porque quando ela escolhe comer o que quer, fazer o que quer, do jeito que quer, na verdade ela já escolheu a facilidade. Aí ela não pode mais escolher a dificuldade. Tem que enfrentar a dificuldade, queira ou não queira. É aquela história. Ou a gente escolhe dedicar tempo para cuidar da saúde, ou a gente não vai ter mais escolha. Depois vai ter que dedicar tempo para cuidar da doença. De qualquer maneira, nós podemos escolher a nossa dificuldade. Nós podemos escolher a dificuldade de mudar o hábito antes da doença, antes do problema, antes do fracasso, antes da tragédia. Nós podemos escolher antes. Ou simplesmente a gente já escolheu que a consequência já sabe qual é. O que dá para se esperar, por exemplo, já vou entrar no assunto aqui agora da família. Nós podemos escolher a dificuldade de dizer não para os nossos filhos enquanto são pequenos, colocar eles numa forma de organização e disciplina para depois colher os frutos.
ou nós vamos ter que escolher naturalmente a dificuldade de ter filhos viciados em celular, muitas vezes mal educados, preguiçosos, ociosos, inúteis, mas é uma questão de escolha. Nós vamos ter que enfrentar essa dificuldade de ter os nossos filhos inúteis, ou escolher a dificuldade de ser forte, rígido, de ser disciplinador, firme com eles antes, porque a vida vai ser muito mais dura. Por mais que um pai e uma mãe, um vô e uma avó seja firme, duro com os filhos, se eles for firme e duro agora, a vida não vai ser tanto depois. Mas quando os pais amolecem no começo, então eles escolheram uma facilidade, para não ver o filho triste, desanimado, coitadinho por causa disso ou por causa daquilo. Não precisa lavar louça, não precisa arrumar a cama, não precisa ajudar em nada, não precisa ter o hábito da leitura. Então larga um celular para ele, larga um videogame e deixa ele. E vai deixando. Coitadinho, né? Então escolheu a facilidade, fica tranquilo. Não tem mais o que fazer agora, depois vai ter que enfrentar a dificuldade. Sempre que nós escolher primeiro a facilidade, nós vamos ter que arcar sem argumentos, vamos ter que arcar com a dificuldade. É só perguntar para quem está no hospital, enfrentando aí tratamentos de doenças graves, quem está enfrentando aí doenças como diabetes, é só perguntar para quem depende de medicamentos, é só perguntar para quem muitas vezes, às vezes está numa cadeira de roda ou está em várias dificuldades, é só ir no presídio e perguntar, quem está no presídio escolheu a facilidade antes ou a dificuldade? Então, a mensagem aqui é o detalhe, nós escolher primeiro a dificuldade. Quando nós escolhemos enfrentar primeiro a dificuldade, depois nós vamos ter a facilidade. É a mesma coisa, a pessoa que quer ser campeão de uma modalidade esportiva, ele vai ter que escolher treinar, se preparar. Se ele não quiser treinar mais do que o normal, se preparar, depois ele vai ter a dificuldade de ser um perdedor. É simples assim, em todas as áreas da vida, ou a gente escolhe primeiro a dificuldade para depois receber a facilidade e assim por diante. Se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado, deixe o seu like, seu comentário, um forte abraço, pense sobre